A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa série de aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, que vai abordar o tema Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Eu me chamo Samuel e eu estarei encarregado de trazer as aulas nesse canal. Tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser a aula de número 4, Vencendo os Obstáculos. O nosso texto do dia vai estar em Josué, capítulo 4, do versículo 24, que vai dizer o seguinte: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A síntese diz o seguinte: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Os objetivos da nossa lição hoje vai ser apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. B. Mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. C. Compreender a necessidade da celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memórias. Esses vão ser os 3 objetivos da nossa aula de hoje. Tudo bem? O nosso primeiro ponto da aula vai ser atravessando o Jordão. E o nosso primeiro subponto vai ser um dia marcante para o povo. E esse ponto é um ponto bem interessante, pois ele vai nos trazer informações bem úteis. E ele vai começar falando que o dia importante é o dia de Abib. Mas o que seria esse dia de Abib, irmão Samuel? Ou melhor, o que seria o mês de Abib? O mês de Abib é o primeiro mês do calendário judeu. O seu nome, Abib, depois vai até mais ou menos o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, eles passam a ser chamados de Nisan. Tudo bem? Este mês é o primeiro mês do calendário judaico, como eu já mencionei. E ele é tão importante, pois ele retrata o amadurecimento dos grãos, ou seja, é o tempo das ceifas. E esse tema vai ser abordado mais na frente na lição. Mas ele também não é só importante por isso, ele também é muito importante, pois ele é o mês em que o Senhor determinou que fosse a Páscoa. É interessante lembrar que a Páscoa no Antigo Testamento significava libertação. Seria o Deus misericordioso que libertaria Israel das mãos do Egito. E é interessante que depois que Israel é libertada do cativeiro dos egípcios, mais ou menos 40 anos depois, exatamente no mesmo dia, Deus renova a aliança da Páscoa com Israel. Deus mais uma vez requer do seu povo a Páscoa. E é interessante o que o nosso comentarista da revista faz nesse primeiro subponto. Ele fala de Cristo, a Páscoa. Ele diz que a Páscoa no Antigo Testamento, como eu já mencionei, é a libertação. Mas ele fala que Cristo nasceu justamente na Páscoa. Por quê? Para colocar um novo macro na história. E um novo significado na Páscoa, que outrora significava libertação, agora passa a ser o nascimento do Deus homem, o nascimento de Cristo e a sua morte na cruz. A Páscoa ganha um novo significado e a história também ganha, sendo marcada por antes de Cristo e depois de Cristo, tudo bem? Esse vai ser mais ou menos o nosso primeiro subponto. E o segundo subponto é um ponto bem interessante. A Arca do Concerto aponta o caminho. Usando agora uma frase do nosso comentarista da revista, ele vai dizer o seguinte: a arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. E é bem interessante esse ponto, essa frase, pois ele retrata muito bem o ponto da revista e também retrata muito bem o que acontece na Bíblia. Mas o que significa isso? A arca ia à frente do povo. Isso tem um significado, não pense que é em vão. Era mais ou menos Deus falando para Israel o seguinte: olha, eu vou na frente, vocês vêm atrás de mim, eu irei liderar, vocês vão me seguir. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês vão agora atravessar o Jordão, mas é importante que saibam, eu estou na frente com o braço forte, e vocês vão vir atrás, eu vou derrotar os exércitos dos cananeus, vou derrubar as muralhas, eu vou atravessar o Jordão. Eu estou à frente de vocês.
E é importante esse recado que Deus dá ao povo. Mas é interessante também dizer que, como o nosso ponto, era Deus apontando o caminho para Israel. Era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês agora vão me seguir. Eu estou mostrando para vocês onde vocês têm que ir. Eu estou mostrando, eu estou indo à frente. Vocês me observam, pois é para lá que vocês têm que ir. E é interessante que a Bíblia Roma fala acerca desses 2.000 côvados, mais ou menos, de distância. E como a arca do Senhor representa a sua presença, a Bíblia faz uma comparação ao evento do Monte Sinai, onde Deus derramou a sua presença sobre o monte e o povo não podia estar perto, porque a presença de Deus era muito forte, aquele que chegasse perto morreria. E a Bíblia Roma faz mais ou menos essa comparação entre a distância. O nosso terceiro subponto vai trazer a providência mais importante para a conquista da terra. Em Josué capítulo 3, versículo 5, vai dizer o seguinte: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Mas o que significa isso? Santificai-vos. O que será que significava para aquela época? Esse santificai-vos era como se fosse uma série de rituais, onde é apresentado no começo o povo lavando suas vestes, o povo se abstendo de relações sexuais. Era como se ele literalmente vestisse uma veste de santidade, porque Deus iria agir, Deus iria estar com ele. Como Deus é um Deus santo, o povo tinha que se santificar para poder contemplar as maravilhas de Deus, as maravilhas de Yahweh no meio do povo. Mas qual é a sua aplicação para nós hoje? Porque nós não vamos simplesmente fazer os mesmos rituais que eles faziam naquela época. Mas não se engane, isso traz um significado para nossas vidas, tem como sim aplicar em nossos corações. Imagine como se aquele povo, aquele momento de ritual fosse o nosso coração. Temos que santificar o nosso coração para poder contemplar a Deus. Temos que santificar o nosso coração porque o nosso Deus é um Deus santo. Então, nós queremos muitas vezes a presença de Deus, buscamos a presença de Deus, vamos a Ele em oração pedindo: Senhor, permita-me sentir Tua presença. Mas da mesma forma que Israel tinha que se santificar, temos que santificar a nós também para podermos contemplar a presença de Deus. Esse foi o nosso primeiro ponto, terceiro subponto, que foi atravessando o Jordão. Nosso segundo ponto vai trazer as dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. E é interessante fazer um paralelismo entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Por quê? Deus abriu o Mar Vermelho no momento de medo de Israel, no momento em que Israel estava temendo os egípcios. E Deus abriu o Mar Vermelho como um escape, como dando segurança a eles no momento de seu medo, no momento de sua aflição. Mas, por outro lado, o Rio Jordão também é aberto. Deus também abre um caminho no meio do Jordão para o povo passar. Só que, diferente do Mar Vermelho, onde o povo estava fugindo com medo, no Rio Jordão o povo estava se preparando para atacar. O povo não estava mais fugindo, agora o povo iria atacar. Mas era interessante o que o nosso autor fala. Ele diz: porém, precisava muito mais fé. Por quê? No Mar Vermelho, Deus abriu para eles fugirem. Eles estavam cercados por 2 montes, atrás tinha os egípcios e à frente o mar. E Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pés enxutos. A Bíblia diz isso. Mas no outro lado, no Rio Jordão, Deus também abriu o Rio Jordão para eles passar. Só que diferente do Mar Vermelho, eles estavam passando o Rio Jordão para atacar Jericó. Segundo alguns documentos arqueológicos, a muralha de Jericó estava em pé há uns 800 anos. E Israel iria enfrentar essa grande nação. Israel teria que enfrentar Canaã, que, como já sabemos, tinha uma barreira de proteção de cidades e estados. Eles tinham seus próprios carros, eles tinham seus próprios soldados, ela era independente. E, querendo ou não, eles tinham um poder bélico, se você fosse analisar, maior do que o de Israel. Então necessitava ter mais fé.
Mas não pense que as dificuldades acabam aí. Não. Também tem a dificuldade natural. Uma dificuldade que à vista seria impossível transpor. O quê? O Jordão transbordava. O Jordão estava completamente cheio, ao ponto de eles não poder passar nadando, não ter como animais passarem, nem transitarem de um lado para o outro. O Jordão estava transbordando. E ao ver humano, seria impossível transpor essa barreira. Então, nosso primeiro subponto aponta essas dificuldades. Eles necessitariam de fé, pois aos olhos humanos era impossível transpor essa dificuldade. Mas também tem o tempo da bênção, o tempo de ceifa, é o nosso segundo subponto. Agora, olhando para o nosso primeiro ponto, onde eu falei do mês de Abib, que também marcava o começo do amadurecimento do grão, ou seja, era o tempo da ceifa. E o nosso autor e comentarista fala disso nessa segundo subponto. Era o mês de Abib, ou seja, o tempo da ceifa. Eles iriam atravessar, eles iriam ter dificuldade, mas chegando lá, eles iam ter a bênção, eles iam ter o fruto doce daquele local. E é interessante também o que ele fala: olha, acabou a graça, acabou o maná, vocês não vão ter mais o maná vindo do céu. Mas a Bíblia também fala que no mesmo ano eles iriam experimentar o fruto da terra. No mesmo ano, eles iriam experimentar o doçor da terra. Então essa era a bênção para os israelitas. O milagre da travessia do Jordão é o nosso segundo subponto do capítulo 2. Os pés dos sacerdotes. E o que isso significa, irmão Samuel? A Bíblia fala que no momento que os pés dos sacerdotes tocaram a margem da água, o rio se levantou num montão de água para o povo poder passar. Mas é interessante falar o que isso significava. Como eu falei, os sacerdotes estavam levando a arca do concerto do Senhor, o que significava, o que simbolizava a presença do Deus Santo. Então, mais uma vez, no momento que os sacerdotes estão levando a arca e eles tocam a sola de seus pés, tocam a beira da água e a água simplesmente sobe um montão de água para que o povo passar, significa literalmente Deus agindo. Você vê claramente, é Deus ajudando o povo. Você vê a mão poderosa de Deus à frente do povo. Você vê Deus indo à frente do povo. Você vê Deus apontando o caminho. E você vê Deus abrindo e dando escape para o povo. Mas é interessante falar, Deus abriu o Rio Jordão. Mas isso não foi simplesmente para mostrar ao povo a sua beleza. Como a gente vê lendo o texto, Deus tinha dito para Josué: Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer, eu vou começar a te colocar como líder de Israel. E a gente vê que Deus faz isso. Deus abre o Rio Jordão. Mas isso não é a única coisa que significa. Como eu falei na primeira lição da aula, os cananeus, eles adoravam a natureza como se fosse a própria expressão dos seus deuses. Eles adoravam a natureza, eles adoravam a chuva, eles adoravam o cultivo, eles adoravam as forças da natureza e diziam: não, é os nossos deuses, são as expressões dos nossos deuses. E perceba o que Deus faz, ele abre o Rio Jordão. Era como se ele estivesse humilhando os cananeus. Como assim? É como se Deus estivesse dando um recado para os cananeus mais ou menos assim: olha, vocês adoram as forças da natureza? Eu controlo as forças da natureza. Vocês adoram a força da natureza? Eu criei, eu controlo as forças da natureza. Perceba, era como se Deus estivesse afrontando os cananeus. Deus está trazendo um recado para os cananeus: olha, eu sou o único Deus e verdadeiro, santo, o Criador de todas as coisas. Mas isso também significava uma segurança para o povo. Como assim? Se aquele povo ainda tivesse algum medo, se eles ainda temessem alguma coisa, naquele momento era como se Deus estivesse olhando para eles e dizendo: olha, eles adoram a natureza, eu controlo a natureza, vocês não têm com o que se preocupar, eu estou à frente de vocês, eu aponto o caminho, não tem por que temer, eu sou o Deus de vocês. Então isso, meus irmãos, é simplesmente algo
lindo. Não tem que isso tem que alegrar o nosso coração. É algo lindo. O nosso terceiro ponto, um evento para não esquecer. E o nosso primeiro subponto vai trazer o memorial de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem a Josué para que ele dê ordem para que um homem de cada tribo levante sobre o seu ombro uma pedra, dando um total de 12 pedras, para que depois que eles atravessarem o Jordão, eles construírem um memorial para Deus. Eles construírem um memorial para esse Deus, com o propósito de que depois da travessia do Jordão, depois que o tempo passasse, olhassem para aquele memorial e perguntassem: o que significa isso? E eles dizendo: olha, meu filho, você não estava lá, mas eu vou te dizer, esse memorial foi Deus, foi o nosso Deus Yahweh, o nosso Senhor. Ele nos ajudou. Ele nos ajudou até aqui. Aquele memorial era para a glória de Deus, para que depois os filhos de Israel, a geração posterior, olhasse e perguntasse, e os antigos dizerem: olha, isso foi o Deus Santo que nos ajudou, e o nome de Deus ser louvado. Esse era o motivo do memorial, e Deus dá essa ordem para que o seu nome seja glorificado. O segundo subponto do terceiro ponto diz o seguinte: o memorial de Josué. A Bíblia também conta que enquanto Josué estava atravessando o Jordão, ele junta pedras, ele junta 12 pedras também, onde os sacerdotes estavam, e ali ele constrói um memorial para o Senhor. Ali Josué também constrói um memorial para o Senhor. E a Bíblia diz que ela está ali até os dias de hoje. E é interessante esse até os dias de hoje, pois o que isso significa? Que está até o nosso dia, o século 21, aquele até o dia de hoje era Josué, usando a visão de Josué até aquele momento. Era como se Josué, no momento que ele foi escrever, ele disse: olha, eu levantei um memorial para o Senhor, e está lá até o dia de hoje, até o dia que Josué está escrevendo. Porque o Rio Jordão é um rio que corre, como qualquer outro rio, e ele tem os seus tempos de cheias. Aquelas pedras hoje em dia devem estar separadas em montanhas entre outras pedras, cheias de lodo ou até mesmo lama. Deus sabe, e o nosso comentarista da revista ele diz: olha, nós não conseguimos identificar, mas Deus, ele sabe quais delas são. Mas é interessante, Josué escreve até o dia de hoje, até o tempo que ele escreveu. Enquanto ele estava escrevendo, elas ainda estavam lá. Era quase como se ele quisesse dizer: olha, se eu quiser, eu vou lá e eu vou encontrar aquelas pedras amontoadas. O propósito dos memoriais. E aqui encontramos algo lindo. Algo muito lindo. Porque nós cristãos, nós temos muito medo de levantar memoriais ou algo assim. Porque temos muito medo de ser comparado com os católicos, que eles adoram algo, que eles adoram uma imagem, e nós temos esse temor. Mas é interessante falar que Deus deu aquela ordem a Josué para que ele construísse um memorial, a fim de que todos que olhassem se lembrassem e o seu nome fosse glorificado. Esse era o propósito dos memoriais, a glória de Deus. Então nós devemos também levantar memórias sobre as grandiosas coisas que Deus fez na nossa vida. Temos sim que olhar pelas maravilhas que Deus já fez em nossa vida e nos alegrarmos, a fim de que o seu nome seja glorificado através da nossa história. Então não tem por que temer. Devemos sim guardar algum artefato que nos lembre algo, para que no futuro nosso filho pergunte: papai, o que é isso? E você diz: olha, filho, sente aqui, eu vou lhe contar uma história. Há muito tempo eu e sua mãe estava passando por uma dificuldade terrível, mas o Senhor nos deu escape, e através disso o seu nome seja glorificado. E é mais ou menos esse o propósito da nossa lição. Apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Vemos Deus transpondo a dificuldade do Jordão. Vemos Deus abrindo o Rio Jordão, Vemos Deus dando conforto a Israel.
Vimos Deus também guiando Israel. Vimos Deus dizendo: olha, eu vou estar à sua frente. Mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo. O Rio Jordão transbordava e Deus estava com Israel e Deus abriu o Rio Jordão. E também conhecer e compreender a necessidade da celebração das bênçãos recebidas por intermédio de levantamento de memórias. Que venhamos sim nos lembrar daquilo que o Senhor fez a nós. Que venhamos nos lembrar, nos alegrar, para que o nome de Yahweh seja glorificado. Para que o nome de Deus seja exaltado acima de todas as coisas. Então essa é a nossa aula de número 4, vencendo os obstáculos. Eu espero que tenham gostado, meus irmãos. É isso. Fica com Deus. A paz do Senhor.